Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, hoje conversando com o desembargador federal Márcio Moraes, o juiz que julgou o caso Herzog, né? A gente terminou o bloco falando sobre o culto ecumênico na Praça da Sé, e aí o senhor nessa época já era auxiliar do juiz João Gomes Martins. Eu tenho umas fotos, 3 fotos para mostrar para o senhor aqui no... Apenas para colocar que nessa época eu ainda era advogado. Era advogado ainda? No culto ecumênico. Era 2 anos ainda. depois é que tomei posse como juiz federal. Sim. E aí é que fui trabalhar na 7ª Vara como auxiliar do juiz titular. Certo. Dr. João Gomes Martins, filho. 3 fotos para mostrar aqui no telão. A primeira é do caso Vladimir Herzog, né? A foto dele à direita, que os militares falavam que ele se matou na cela, né? Que ele teria se enforcado na cela. A próxima foto é uma foto sua, no fim dos anos 70. E a próxima foto é do juiz que o senhor é auxiliar, o João Gomes Martins. O aprendizado com o juiz João Gomes Martins, queria que o senhor classificaria a importância dele no seu papel como juiz, nesse trabalho também no caso do Herzog. Dr. João foi muito importante para mim, aprendi muito com ele. Dr. João era um humanista, muito mais do que juiz, um humanista. E ele tinha sido, inclusive, constituinte de 46. Né? Então se vê que bagagem esse homem tinha, não é? E quando eu entrei na Justiça Federal, moço ainda, eu entrei muito rempli de soi-même, entendeu? E não era bem isso. Ele foi ensinar para mim, na verdade, que essa tecnicidade do direito, que é muito importante também para a formação, não faz um juiz. O que faz o juiz é a vivência, a sabedoria política, a própria humanidade mesmo. Então, nesse aspecto de ensinar a humanidade, o Dr. João, para mim, foi fundamental. Um homem excepcional. E basta dizer que ele me ensinou a ler essa de Queiroz. Quer dizer, é uma herança. Era humanista mesmo. Era humanista mesmo. Ele me emprestou o primeiro livro da coleção dele, do Essa de Queiroz. Me emprestou um livro que era muito sarcástico com a obra do Essa, né? Chamado Conde d'Abranhos. Conde d'Abranhos. D'Abranhos. Um homem que foi ministro da Marinha portuguesa sem nunca ter entrado no navio. E aí, nos anos 70, a gente está falando depois que o Herzog morreu, a viúva Clarice entrou com uma representação, né? Depois que o Herzog morreu, a Clarice Herzog e os filhos entraram com uma ação contra a União para que ficasse comprovada a prisão ilegal, a tortura e a morte do Herzog por sevícias, por tortura. Este processo caiu nas mãos do Dr. João, porque eram 2 juízes na vara. E por sorteio o processo ou iria para ele ou iria para mim. Mas um substituía o outro na ausência. Esse processo foi para as mãos do Dr. João. O Dr. João fez toda a instrução do processo, colheu os depoimentos. Quando a instrução tinha terminado, ele estava à véspera da aposentadoria compulsória. E ele marcou um dia para ler a sentença. Naquela época, o Código de Processo Civil permitia isso. Se marcasse um dia para dar a sentença. Que não era usual, né? Não era usual. Mas ele marcou isso, certamente, pensando realmente em fazer uma coisa mais pública, mais divulgada, né, para dar mais publicidade à sentença dele. Para esse caso, se justificava completamente, além do que a lei permitia. Que era uma sentença que condenaria a União, né? Não se sabe. Mas tudo indicava que sim. Né? Bem, logo percebendo isso, o Ministério Público Federal, que naquela época era subordinado ao governo, não é como é hoje, não tinha independência o Ministério Público. O Ministério Público recebia ordens do governo, era representante legal do governo. Bom, então o Ministério Público que fez, percebendo isto, entrou no Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o Superior Tribunal de Justiça, com um pedido muito inusitado,
que o doutor João não lesse a sentença, não pudesse publicar a sua sentença. Quer dizer, uma coisa, de fato, quase que monstruosa, proibir um juiz de dar sentença. Bom, mas acabou recebendo uma liminar. Obteve a liminar. E o doutor João ficou impedido de dar a sentença. Naquela situação de grande comoção, inclusive, porque foi uma coisa inusitada, né? Eu acho que nunca no mundo se viu uma coisa dessa. Eu assumi o processo, porque ele se aposentou imediatamente. Eles fizeram de propósito, né? Claro, de propósito. No sentido de a seguinte perspectiva. Ele é um juiz antigo. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Deve condenar, porque todas as circunstâncias mostram isso. Vamos deixar isso na mão de um juiz novo que tem tudo a perder. Claro. Acontece. E aí eu recebi esse processo nessas condições. E aí o senhor recebeu o processo e foi tirar férias? Ou não? Não, foi. Foi, né? O doutor João me passou o processo em mãos. Uma carta linda. Um bilhete, até que eu separei, eu vi, ele escreveu: ao me proibirem de ler essa sentença, mal sabem eles que a sua mão é muito mais capaz e mais pesada, né? Foi uma coisa assim, realmente, né? Mas foi uma coisa emocionante. E aí eu recebi o processo. E fiquei muito incomodado pelo fato de que eu tinha um acervo muito grande de processo para sentenciar. E não queria deixar esse processo para sentenciar depois do acervo. Perderia a atualidade, perderia o momento. E o que tivesse que acontecer, aconteceria logo, não é? Então, eu tirei férias, para não dizerem que eu pus o processo na frente dos outros. Levei o processo para casa e nesse mês todo eu só trabalhei na sentença. E logo depois que eu voltei das minhas férias, questão de um mês e pouco depois, eu publiquei a sentença. E aí, o trabalho da sentença foi feito sobre este prisma. Eu quis fazer uma sentença detalhada, mas enxuta, algo sem muito adjetivo, para não se dizer que se tratasse de um panfleto, nada panfletário, uma coisa jurídica e tecnicamente bem estruturada, porque eu sabia que ela ia sofrer muita oposição, né? Então teria que ser uma coisa quase que meramente científica, para que fosse difícil, na minha concepção, de derrubá-la no Tribunal Superior. E foi, eu acho que eu consegui fazer isso. E sobre isso, eu até conversei com o senhor antes da gravação, eu entrevistei o seu irmão aqui, o professor Mário Sérgio de Moraes, ele esteve aqui no nosso programa e falou sobre o seu caso. Eu separei um trecho desse programa onde ele conta como é que foi esse contato seu com ele, falando da sentença do caso do Vladimir Herzog. Queria que você acompanhasse. Ele veio a fazer a sentença dele aqui em Jacareí, porque em Jacareí o assédio em cima dele, não é que o assédio, mas a expectativa em cima dele era muito grande. E era uma expectativa que eu diria para você negativa. 32 anos, está começando a carreira, tem um futuro pela frente. Ele não vai segurar esse rojão. Vai ficar a favor da ditadura. Você entendeu? Então eu me lembro que um momento muito emocionante para mim, como irmão, foi na quinta-feira, antes dele soltar a sentença, ele telefonou e falou assim: Tedo é o meu apelido dentro de casa. Tedo, vem aqui que eu tenho uma coisa muito importante para te dar. Cheguei quinta-feira à noite na casa dele e ele falou: tá aqui, tá aqui. Então, nessa hora, muito forte, porque eu sabia que naquele instante ele estava tomando uma medida justa. Quer dizer, você vê esse relato que ele faz. Como é que foi esse momento do senhor em contato com ele? Realmente foi inesquecível.
porque foi a primeira pessoa para quem eu dei a sentença pronta antes de publicar. Acho que foi antes de publicar. Eu dei a ele como meu irmão e como um cientista, um historiador. Eu queria que ele tivesse o primeiro contato com isso. Porque ele mesmo não sabia o que eu ia fazer. Ele mesmo me sondava para ver por onde eu andava. E eu dei algumas dicas para ele e tal, mas não dei a solução da sentença. Então também ele estava muito ansioso para saber. E quando ele soube, foi muito emocionante. Nós choramos junto. Na casa do senhor? Na minha casa. E o senhor, no dia seguinte, então, publicou essa sentença? Foi. Eu peguei um trecho da sentença que diz o seguinte: constata-se a prática de crime de abuso de autoridade, bem como há revelações veementes de que teriam sido praticadas torturas não só em Vladimir Herzog, como em outros presos políticos nas dependências do DOI-CODE. E o senhor ainda pediu a investigação de algumas pessoas, né? Que o governo nem deu bola, né? Esse é um ponto que na época passou, eu percebi, meio desapercebido. Porque o impacto da condenação da União à época foi tão grande que bastou a notícia da condenação para isso já ser divulgado. E o objetivo político do caso, que inegavelmente por parte dos autores havia, já ficar consumado. E uma parte fundamental da sentença, que eu pus bem no finzinho, durante muito tempo não foi notada, que foi a determinação para que se investigasse a existência de tortura e assassinato político nas dependências do DOI-CODE. Eu fiz uma menção técnica ao Código de Processo Civil, mas não pus esses nomes, visto que existe a tortura. Não, é a determinação para que se cumprisse o artigo 20 do Código de Processo Civil, que é uma determinação que até hoje existe, que todo juiz que toma conhecimento da prática de crime, isso não seria só o juiz, mas vamos dizer, o destinatário ali é o juiz, tomasse providência para mandar investigar. E isto realmente seria uma bomba na época. E conto mais um detalhe. Eu tive um grande amigo, como de vários do tribunal, um juiz da época, que depois se tornou ministro superior do Tribunal de Justiça, para quem eu mostrei a sentença antes de divulgar, no mesmo dia que eu divulguei. E era o doutor Miguel Jerônimo Ferrante, um grande amigo, grande pessoa. Mostrei para ele, ele leu, voltou na minha sala e falou: Márcio, isto é uma obra jurídica, meus parabéns, mas eu vou te pôr uma coisa para você pensar e também não quero saber a resposta. Lembre-se do artigo 20 do Código de Processo Civil, que eu não tinha posto, me passou desapercebido. Lembra do artigo 20 do Código de Processo Civil? Você vai aplicar ou não? Ele ainda falou para mim: boa sorte. É muito irônico, cara. E aí eu fiquei com aquilo: meu Deus, é verdade, o artigo 20 do Código de Processo Civil. Eu tomei conhecimento de crime gravíssimo, mas como é que eu não me lembrei disso? E agora? Ponho ou não ponho? Porque era a bomba atômica. Aí eu resolvi pôr, para que Deus quiser. E teve... E tremi de medo, viu? Então, no próximo bloco a gente vai falar disso também. Mas pra gente finalizar essa nossa parte, essa segunda parte do programa, teve alguns deputados federais que aconselharam o senhor a divulgar a sentença apenas em janeiro, quando o AI-5 ia perder a validade. Isso mesmo. E o senhor optou por não, vai divulgar em outubro mesmo, né? Foi. Eu recebi mesmo alguns colegas, inclusive eram deputados federais, meus colegas de faculdade. E os 3 ou 4 vieram lá me visitar e tal, e vieram colocar para mim: Márcio,
você vai dar sentença agora, pelo jeito, boa. Você sabe perfeitamente que o AI-5 termina de ter vigência no começo do ano que vem, dentro de 2, 3 meses. Faz o seguinte, nós estamos lá em Brasília, nós estamos vendo como é que a coisa está correndo lá, e o que a gente quer transmitir para você é cuidado. Porque se você pode dar essa sentença em 3 meses sem maior problema, se você der essa sentença agora, você pode ter consequência. Porque há grupo em Brasília bem radical em cima disso, que certamente pediria para o presidente da República sua cassação. Se não mais. Mas aí eu não tive dúvida. Quanto a isso, eu não titubeei, não tive qualquer tipo de... Bom, receio, claro que sim, mas nada, nenhum constrangimento, porque se eu não fizesse aquilo naquela época, perderia, na minha perspectiva, o valor histórico para o judiciário que ela representava. E qual é esse valor histórico? O valor histórico de mostrar que o judiciário não se dobra à força. Porque o judiciário que se dobra à força não é do judiciário, é falsidade. Então, eu publiquei, não, mas com muito receio, com muito medo do que podia acontecer com a minha família. Não é? Mas graças a Deus tudo correu bem. A gente vai então para mais um intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre esses cuidados que o desembargador tomou na época da divulgação da sentença e também nos preâmbulos da sentença. Até já.